Vamos falar do Atlético, meu povo. Galo, galo. Galo, galo. Galo, galo. Fred Teixeira tá por aqui pra gente falar do Atlético. E olha, se a gente pegasse os áudios do Galvão Bueno pra poder ilustrar o jogo de ontem à noite, chegaram de novo. Virou passeio? Não virou porque não foi goleada, porque o Sport também abusou de perder gol. E haja coração amigo, encaixava direitinho com o que foi a partida ontem, Fred. Boa tarde, Rafa, Dimara, Lélio, todos que nos acompanham. E cabe mais um ainda aí. Quem é que sobe? A bicha. Porque bola cruzada na área ali, foi um Deus nos acuda. Realmente o Atlético passou um sufoco, essa que é a grande verdade. Foi dominado pelo Sport nos dois tempos. O Atlético teve poucos momentos de lucidez na partida e isso foi reconhecido inclusive pelos jogadores e pelo treinador, até porque não tinha como ser diferente, né? O Atlético conquistou essa classificação pelo que fez na Arena MRV. Claro que naquele jogo aconteceu praticamente o mesmo script com o mandante. O Atlético também criou muitas oportunidades, desperdiçou muitos gols, ficou só no 2-0. E ontem o Sport, o enredo foi o mesmo. O Sport criou muitas chances de gol, mas para sorte do Atlético, as finalizações muito ruins. Então assim, em termos de oportunidades criadas, mas de finalizações mesmo a gol, foram poucas. Ainda bem que o Atlético conseguiu se segurar e fez, na minha opinião, realmente o pior jogo sob o comando do Milito. Que mesmo da derrota pro Peñarol, o Galo ainda teve momentos de mais intensidade, conseguiu dominar um pouco o meio-campo. Agora, ontem não. Realmente foi uma partida para deixar uma preocupação, um ar de interrogação no seguinte sentido: peças que estão faltando no elenco, situações de jogo que precisam ser melhor trabalhadas e a sequência do que vem pela frente, que tem muita pedreira pro Atlético, chegando nas fases decisivas, tanto da Libertadores quanto da própria Copa do Brasil e também do Brasileirão. Gente, o calendário tá sinistro nesse ano e eu queria dar boa tarde pro Breno Galante, ao Breno Galante, melhor dizendo, Breno que esteve ontem lá na Arena Pernambuco. Daqui a pouquinho o Lélio e Dimara também vão falar sobre o jogo. Breno Galante, você concorda com o Fred Teixeira comigo que foi o pior jogo aí da era Milito no Atlético? Quais foram suas impressões do apavoro que o Atlético tomou ontem no Recife, meu caro? Um abraço. Um abraço, Rafa, você, Alfred, Dimara, Lélio, turma de casa está nos acompanhando. Realmente eu fiquei surpreso, né? Eu falei depois do jogo contra o Peñarol aqui que eu estava assustado porque eu tinha visto o time do Atlético tinha me lembrado o time do Filipão. E ontem não foi diferente, né? O Atlético tomou um gol muito cedo, né? E diferente do que eu imaginei antes do jogo, até falei aqui na rádio, né? A torcida do Sport, 20 mil presentes, fizeram uma festa e empurraram o time do Sport. Foi um caldeirão que eu fiquei impressionado com a força da torcida, como ela levou esse time pra frente, pra cima do Atlético. Agora o Atlético ficou devendo, né? O Milito eu também gostei muito, viu, Fred, do que ele disse, a sinceridade dele na coletiva, porque ele deixou bem claro que o Atlético não fez nada do que foi planejado. Diferente do jogo contra o Peñarol, que o Atlético pelo menos teve a posse de bola e o controle do jogo. Ontem nem isso. O Atlético tentou de todas as maneiras fazer alguma coisa e não deu, era só chutão pra frente. O Atlético não teve uma saída de bola qualificada, né? A gente que comentava sobre as opções que ele poderia ter, e eu falava aqui ontem que eu tinha uma ressalva em relação à condição física do Lemos. O Lemos não entrou bem ontem, né? E ele foi surpreendido com a questão do Fux, que passou mal ao longo do dia, né? Porque o Fux seria o titular do Atlético ontem, e aí por conta dessa gastroenterite que ele teve, ele ficou fora do jogo. O meio de campo do Atlético muito espaçado, muito frouxo na marcação. Até vou levantar aqui de novo, que já falei antes, acho que tá na hora do Batalha voltar para esse meio de campo, com a ausência do Otávio, você recuar o Franco e o Zarate um pouco por ali, a coisa não deu certo. Igor Gomes também não deu liga nesse meio de campo. O primeiro tempo, 1-0, foi realmente lucro pro Atlético. Era pro Atlético ter tomado mais gols já no primeiro tempo. E no segundo tempo,
teve o lance do gol do Paulinho, né? Que foi anulado. Fora isso também, um lance do Alisson e mais nada. O time deles, como vocês disseram aí, é sufoco, é bola na área. Nós ficamos ali faltando 5 minutos esperando na zona mista, tensos, imaginando o que poderia acontecer de pior. E detalhe, se fosse para os pênaltis, vocês viram quem estava em campo para bater os pênaltis? É outra preocupação. Eu acho que está ficando cada vez mais latente que o Atlético precisa de reforçar seu elenco, né? A questão do time titular, ok, mas as peças de reposição, o Atlético precisa de olhar essa questão. Tem essa janela aí, não pode deixar isso para depois. Hulk fez falta? Claro que fez falta. Ele é o melhor jogador do Atlético, né? É o ídolo. O Otávio tá fazendo falta? Tá fazendo falta. Agora a questão é das peças de reposição. E ontem eu acho que o Milito sentiu isso, sabe? Na coletiva a gente viu que ele tá preocupado, disse de reflexão, disse de repensar escolhas. Isso é importante, vou repensar escolhas. Então eu acho que essa semana, que nem é uma semana, né? Porque o Atlético joga na terça-feira, vai servir para o Milito de novo, sentar, conversar com essa turma, porque é impressionante, né? Alguns torcedores falavam isso e eu tinha dúvida. O Atlético com mais tempo para treinar e parece que o time desaprendeu. Naquele futebol dos 12 jogos do Milito a gente não viu nessas 2 últimas partidas. É preocupante, viu, Rafa? Sendo bem sincero com você. Lélio Gustavo, queria saber de você o que você achou do jogo de ontem, Lélio Gustavo. Uma tensão danada, né? Mas o Atlético jogou muito mal. A escolha do Milito em deixar o Batalha como zagueiro foi equivocada mais uma vez. Ele deveria ter iniciado o jogo no meio de campo, onde no primeiro tempo havia um buraco, e o pior de tudo, né? É que o Sport sempre atacando pelo lado direito com esse rapaz aí, que é jovem, é Pedro Lima, né? O nome do lateral direito. Ele deu um apavoro na defesa do Atlético ali, sabe? Toda hora tava livre. Então, se o Sport tivesse um pouco mais de capricho, o Atlético teria sido eliminado no primeiro tempo, sabe? Foi realmente medonho. Agora, no segundo tempo, quando ele volta com 2 modificações, coloca 2 zagueiros em campo, o negócio pelo menos ficou assim menos tenso, mas o Sport ainda criou 3 oportunidades talvez para fazer o seu gol, tanto que em uma delas o Vargas acabou salvando. Muita gente critica o Hulk, que ele tá num jejum e tudo mais, só que ele em campo, ele abre espaços para que os outros apareçam melhor, entendeu? Então, o Hulk ontem fez muita falta, e como tem feito falta aí ao longo dessas 2 últimas temporadas aí, mais um jogador pro meio de campo na parte defensiva. Hoje querem falar meia defensivo, não, é o volante mesmo, o cara que é pegador, que dá porrada quando precisa, claro, tendo um mínimo de qualidade para jogar. De novo o Atlético perdeu um jogador, que foi o Otávio, e aí vira uma zorra a equipe, porque não tem um substituto para ele. Embora, na minha opinião, seja indiscutível a titularidade do Batalha, mas o Otávio, ele estava rendendo muito bem com o Gabriel Milito. Por isso que também eu falava, é cedo para ficar comemorando, a temporada é longa, mas de qualquer maneira foi mais um tropeço. Ontem jogou muito mal, não conseguiu dar um chute a gol, e a galera fica na bronca que o Atlético se recupere aí contra o Caracas para depois fazer uma partida importante contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Dimar Oliveira, você comentou o jogo de ontem, Braulio da Silva Machado, dono do apito. Um desastre, né? Eu diria que talvez o maior desastre, acho que ele foi o protagonista do jogo, a gente não tá transferindo responsabilidade, a gente falou isso a transmissão toda. Eu inclusive lembrei muito do Lélio, porque eu já estava no outro estúdio preparado para a transmissão, e o Edivaldo trazia a escalação do Atlético. Aí o Lélio falou assim: que é isso? Tá errado esse negócio aí. Esse Batalha na zaga aí, não. Preferia que o Otávio estivesse lá. Parecia que o Lélio estava adivinhando tudo que ia acontecer, acabou acontecendo. Lemos muito mal, Igor Gomes muito mal, né? E
Enfim, mas a questão da arbitragem, ela foi minando o Atlético, né? Ela foi minando. Por mais que o Atlético estivesse mal, ele estava mal em todos os setores, né? Não tinha um setor que você pudesse falar, porque Paulinho não acertava nada, né? O Atlético do Milito é aquele que começa a jogada lá atrás e vem com a jogada até na frente. É mais ou menos o que aconteceu no gol anulado de forma errada. Né? Gente, eu vi esse lance milhares de vezes. Cheguei em casa ontem, tava Paulo César comentando lá no programa deles lá. Inclusive, os jornalistas da Sport TV que estavam lá falavam assim: a gente estava numa sala aqui à parte, até agora a gente não conseguiu ver a falta. Aí o Paulo César mostrou lá, tem uma bola que passou, não sei na onde. Eu falei, que é isso? Porque parece que pelo áudio do VAR, o árbitro que tá no VAR, ele diz que quando o Zaratio tenta dar o bote pra tomar a bola do cara que tá brigando com ele ela. Ele vai na perna, né? Ele dá tipo uma banda de judô, né? Ele dá um calço e vai só na perna do atleta. Não tem calço nada não, vai tudo na bola ali, sabe? Mimizento. E aí danou a dar cartão pro Atlético, numa forma assim, o Alisson entrou em campo, ele tunga. Foi, 30 segundos. Sumiu. Que é óbvio, um cara novo que tá pegando, né, tá ali. E eu falei, não, agora é melhor com o Alisson, porque o Alisson vai levar esse time pra frente, né, pelo menos alguma coisa vai sair lá na frente. Nada, ele tomou cartão, sumiu. Ainda fez aquele passe errado ali pro Paulinho, né, que o Milito pediu o primeiro tempo todinho pra eles fazerem aquilo, que é aquela jogada tradicional do Atlético, né, o cara vem, o atacante vem, vai pra diagonal ali pra aparecer o Paulinho e tentar marcar o gol. E ainda tomou um pito danado, um puxão de orelha do Paulinho. Mas enfim, acho que foi muita coisa errada. Mas a arbitragem foi terrível pelo lado do Atlético. E sabe o que mais dói, né, nesse sentido todo? É porque assim, tava um jogo pegado, tava um jogo duro, o Atlético estava errando demais, né? O Sport não saiu com 3-0 no primeiro tempo, não sei como, é porque eles estavam finalizando muito mal mesmo. Mas assim, deixa os times decidirem em campo, né? Quer pegar, quer estapear, e você dá cartão. Isso que eu ia falar. Deixa eles decidirem em campo, gente. O Sport fez um jogão. O Sport jogou pra caramba. Não precisava daquele descontrole todo dele. Não tinha necessidade. E aí foi ficando todo mundo descontrolado, e o Milito descontrolado. A única coisa que eu acho que dá uma paz, assim, mais ou menos, pra gente pensar em termos de futuro, é que o Milito viu o mesmo jogo que a gente. E a outra pergunta que eu fiz o tempo inteiro durante a transmissão era onde estava Bruno Fux. Porque o Fux é a melhor saída de bola do Atlético. A saída de bola do Atlético tava perto. Eu falava assim, gente... Se fosse o Barba, eu ia te dar a resposta onde ele tava. Mas melhor aí, não. É melhor não. Aí, depois você me conta em off. Não, o Breno Galante já passou. Ah, ele já passou? Tava no banheiro, Dimar. Ele tava com gastroenterite. Então, aí eu descobri hoje de manhã isso. Mas assim, ele tava no banco, evidentemente. Ele ia de vez em quando no banheiro, imagino eu, porque eu não tava lá. Mas assim, eu ficava assim, gente, tem algum problema com o Bruno Fux? Como que esse homem não entra, né? Pra melhorar ali a saída de bola e mesmo o reacerto dele trazendo Bataglia pra questão do volante foi assim, né, ele é líder, ele tentou de todas as maneiras, mas realmente essa questão aí do volante, por mais que o Atlético fale, não, o Otávio vai recuperar tempo e tudo mais, é uma coisa que tá pegando pro lado do Atlético ali e olha, tem que rever muita coisa. É isso. Bom, já aproveitando o gancho da arbitragem, quer falar do Paulinho, Teixeira? O Paulinho ali, logo depois de sair do campo, ele não teve como evitar. Ele falou sobre como a arbitragem acabou sendo uma figura importante na partida, né? Pro lado negativo. Vamos ouvir o Paulinho. Pra gente não foi falta nenhuma, né? Era uma disputa normal de bola, onde o Edu tava disputando a bola com o jogador deles, bola no chão. Ele acho que ele deu a falta do Zaratio, não sei se eu não me engano, e acabou anulando um gol. Mas é isso, a gente sabe como é que é, né? Foi uma arbitragem muito, muito duvidosa aqui hoje, marcando muitas faltas bobas pro time deles e que pra gente, ao nosso ver, não tava sendo certo. Mas é isso, classificamos, estamos vivos e vamos seguir trabalhando para poder jogar melhor e assim ganhar os jogos. Tá aí o Paulinho, que foi o autor do gol, falando com relação à arbitragem, detonando aí a postura não só do árbitro, mas também do próprio VAR, que teve aí papel decisivo na anulação do gol, alegando essa suposta falta do Zaratio. Mas não foi só o Paulinho, não. O Igor Rabelo também falou com a imprensa na saída de campo, mas reconhecendo a baixa produção
e também falando que se surpreendeu com aquilo que foi a partida, com que o Sport conseguiu pressionar o Atlético. Com certeza, mas a gente sabia que ia ser complicado aqui. Faltou um pouco da gente se organizar ali desde o primeiro tempo. O gol no início complicou um pouco mais porque eles vieram mais ainda para cima, né? Mas a gente sabia que eles iam vir por tudo ou nada, né? Estavam atrás do placar. E é isso, Copa do Brasil, não tem jogo fácil, a gente tem que entrar sempre ligado. Hoje não foi um bom futebol que a gente apresentou, como a gente vem apresentando. Mas tem dias que a gente não vai conseguir, vai estar num dia ruim, a gente não vai conseguir jogar e a gente tem que dar a vida como a gente deu ali para conseguir a classificação. Realmente foi isso. Os jogadores, pelo menos isso, como a Dimara falou, o discurso não foi aqueles que muitas vezes a gente ouve, né? Que o técnico, os jogadores parece que enxergam uma partida que ninguém viu, só eles. Sim. Dessa vez não. Tanto os jogadores como a comissão técnica reconheceram o mérito do adversário, reconheceram a partida abaixo da crítica do Atlético e principalmente o próprio Milito. O Milito também falou, Rafa, e assumindo para si a responsabilidade pela derrota, seja pela escolha dos atletas que entraram em campo ou também por outras situações. Vamos ouvir o que o Milito falou em relação a essa partida contra o Sport. Eles jugaron un gran partido, hay que felicitarlos por el gran juego que jugaron y hoy no pudimos imponer nuestro juego como muchas veces lo hacemos y bueno, y salimos victoriosos por la sumatoria de los dos juegos, pero sinceramente hoy el rival nos superó con claridad. Seguramente EU podía haber hecho algo mejor ante las ausencias de algunos jugadores importantes que hoy no estaban, pero más allá de eso jamás será una excusa las bajas. Creo que la responsabilidad no es cuando se pierde el entrenador, es del entrenador y los jugadores, pero primero siempre el entrenador, siempre. Por eso EU levanto la mano y digo, ok, el principal responsable soy EU. Los jugadores, por supuesto, después analizaremos el comportamiento del juego y tendrán sus responsabilidades. Cuando ganamos, la responsabilidad también es de todos, pero primero de los jugadores. El entrenador, no. Pero cuando se pierde, cuando no se juega como EU siento que podemos jugar, primero yo, primero EU. Primeiro eu. A responsabilidade para si, mas foi ele que escalou o time, né? Ele admite a escalação errada, né? E depois teve que mudar no intervalo para consertar aquilo que tinha feito errado. Só que também é importante uma fala dele no decorrer da coletiva, que ele deixa nas entrelinhas, né, que vai ter sim uma DR, vamos dizer assim, com o elenco. Ele falou que a portas fechadas será uma conversa com o grupo e ele mesmo também vai refletir sobre o elenco. A gente tem que parar pra pensar também, gente, que o Milito chegou e já teve uma sequência gigante de jogos, ele não conhecia a maior parte dos jogadores do elenco do Atlético, essa é a grande realidade, e tá fazendo algumas experiências, ainda mais agora que o Atlético ainda perdeu jogadores, o Gemerson saiu também, teve o Hulk não pôde jogar nessa partida, então ele tá observando. E no final, a gente tem que ressaltar isso também, ele teve que colocar em campo praticamente só garotos, né? Então, é mais um problema que tem que lidar o treinador argentino. Aí que eu fico pensando, Breno Galante, o seguinte, e se vai pra pênaltis, ele já tinha sacado os principais do time pra botar a molecada. Até porque não é um apavoro que o Galo tava tomando, ele tava precisando justamente dessa molecada mais jovem pra tentar num contragolpe ali, armar uma jogada e tentar matar o jogo fazendo um gol, porque aí o Sport precisaria de 2. Inclusive, eu tava vendo o jogo lá no espetinho do Dalton Estrela, e o Rivelli, assessor da Arena MRV, tava comigo. Na hora que o Palácios entra, ele comenta a mesma coisa, botou pra dar correria pra ver se num contragolpe o Palácios nesse primeiro jogo dele aí, né? Ele faz alguma coisa e dá uma segurada na onda pra gente, porque tá complicado. Queria saber o que você teve de impressões também dessa coletiva do Milito, sentir ele assim, cansado também, no sentido de que, putz, passamos um perrengue daqueles aqui hoje, hein?
Ô, Rafa, depois do jogo, eu fiquei ali na porta do vestiário do Atlético, foi até quando eu vi a cena do Fux que me chamou muita atenção, porque o Fux saiu escorando em 2 seguranças do Atlético e aí falaram, vamos ter que levar pro hospital. Eu não entendi nada e aí depois fui entender que ele teve essa gastroenterite, até voltou hoje pela manhã no mesmo voo que eu voltei lá de Recife, ele passou a noite no hospital, né? Mas conversando com as pessoas do Atlético, todo mundo estava muito preocupado com a situação do time, todo mundo assim, agradecendo o resultado, porque poderia ter sido muito pior. Na sala de coletiva, os amigos da imprensa lá de Pernambuco vieram conversar comigo e falaram, olha, a gente não entende como é que há 15 dias atrás esse time do Atlético podia ter feito 5 gols na gente lá e hoje jogou esse futebol pífio, o que tá acontecendo? A primeira resposta que eu disse para eles foi a ausência do Hulk. É um primeiro ponto, mas não é só isso. A gente sabe que não é só isso. Você disse muito bem, não dá para colocar uma responsabilidade que o Cadu, que o Alisson vão entrar em campo para resolver o problema, ainda mais num jogo como aquele de ontem. O Palácio fazer uma estreia como essa, né? Faltando 5 minutos ele entrar ali para tentar resolver. O Atlético precisando de jogadores com um pouquinho mais de peso no banco para poder entrar e resolver. A Dimara falou a questão do Alisson, tomou um cartão, o menino fica meio preocupado, né? É um jogo que valia muito pro Atlético, inclusive financeiramente. Eu acho que essa questão do elenco, eu volto a dizer aqui, o Atlético tem que rever isso. O Zarate saiu com cãibra. Se o Zarate tivesse tido uma lesão, a gente tem que começar a se preocupar. Quem seria o reserva imediato, né? O Atlético realmente, para mim, tá com o elenco na conta de chá, apesar de ter um elenco numeroso, mas tem alguns jogadores que a gente tá vendo ali, Pedrinho, Allan Kardec, jogadores que fazem número, mas não entram. E já deu, né? A gente sabe que não vão produzir algo. Acho que o Atlético tem que rever isso. E o Milito disse uma coisa que me chamou muita atenção. E eu acho que a Dimara disse bem. Ele viu o mesmo jogo que a gente, porque ele disse: se a gente continuar jogando esse futebol, nós não vamos a lugar nenhum. Esse time não vai ser competitivo e não vai conquistar nada. Tem que ser revisto, tem que ser conversado. Então eu acho que chegou naquele momento do alerta. O alerta tá ligado. Muita gente vai falar assim, pô, mas é crise. Não, não é crise. A questão é, o time do Atlético fez 2 jogos ruins e muito diferente do que vinha fazendo nos outros 12 jogos. Algo aconteceu que o Milito tem que tentar sentar e acertar, porque eram os mesmos jogadores, né? Uhum. Então, eu acho que agora realmente é um momento de conversa, muita conversa, e tempo para treinar não vai ter tanto, né? Mas acertar algumas coisas e a diretoria tem que se movimentar, viu, Rafa? Agora, porque... se o Filipão estiver ouvindo o programa, ele vai dar risada. Vai lá, eu falava que o Alisson não estava pronto, vocês toda a entrevista coletiva me colocavam contra a parede, pô. Sabe? Eu já penso diferente. O camarada tá lá no elenco é porque tem condição de jogar. Vai pros pênaltis, tem que ir lá bater o pênalti. Sabe? É isso que tem que fazer. Mas que eu também concordo que tem que buscar aí. Bom, contando com se vai vir mesmo, né? O Júnior Alonso. Isso. Vai vir agora o Bernard. Pode contratar aí, ó. Tem que contratar um volante, um lateral esquerdo e se o Allan Kardec for embora mesmo, mais um centroavante. Ou seja, então, além dos 2, são 3 jogadores, né? A mais aí porque o Atlético, na verdade, perdeu o Edenilson, Patrick, Pavon e agora o Gemerson. Então, houve realmente uma perda ali acentuada e a reposição deve ser feita, né? Sem contar que o Pedrinho vai embora também, né? Vai. Só pra lembrar. Ele veio? Não. Aí tambem não. Mas Corpo presente. Corpo presente. Eu tava brincando aqui com o Rafa, que a hora que o Palácio entrou, eu falei pro Pedro Abílio de volta, falei assim, nossa, na transmissão, esse Milito é ousado mesmo, né? Naquela hora eu fiquei pensando, se esse negócio vai pra pênalti, gente, como é que faz? Me conta. É ousadia demais, né? Eu fiquei muito preocupado com o Cote, se tá lá, né? Igual o Lélio falou, tem que usar. Eu não sei se o Milito também tava querendo mostrar o que ele tinha mesmo, né? Não sei. Mas que foi estranho, que o Palácio eu falei assim, mas tinha que ser hoje mesmo? Hoje? É isso que eu ia comentar. Ele esperou 76 dias pra entrar em campo e foi entrar justo nessa barca aí. Já entra nessa no esparro, hora, né? E começou sobre a DR, o Rafa... ouviu aqui comigo e... Sim. Quem mandou um áudio pra você, Dimara?
Dimara hoje tá recebendo um tanto de áudio. Fred Teixeira me pediu, pergunta lá pro presidente Sérgio Coelho se ele vai mesmo, né? Como ele vai mais uma vez fazer uma reclamação da arbitragem na CBF. Gente, o moço tá bravo. Presidente, um abraço pro senhor. Ele tava bravo. Eu tentei aqui gravar, mas não deu não, tá? Cheguei 5h da manhã, tô bravo, não sei o quê, eu tô nervoso. Eu falei, ADR, foi que foi, viu, gente? Vamos ver o que vai acontecer. Pois é. Mais um ofício do Atlético na CBF. São 6h08. Fred Teixeira, pra gente fechando esse primeiro tempo do Galo, tem mais algum detalhe por aí, meu caro? O detalhe importante é com relação ao Hulk. Ele foi desfalque, liberado por questões pessoais para resolver essas questões, mas hoje, inclusive nas redes sociais, ele já postou lá parte do treinamento físico dele, porque mesmo fora do jogo, ele seguiu treinando normalmente dentro, seja na sua casa, quem sabe que ele tem toda uma academia específica para ele, e também na própria cidade do Galo. E tem tudo para estar sim no grupo para o jogo de terça-feira contra o Caracas na Arena MRV, na última rodada da fase de grupos da Libertadores, Rafa. Tá aí o Hulk já dando aquele pique na quadra de areia que ele tem. Bicho, ter dinheiro deve ser ruim, né, Hulk? O cara tem um CT dentro da casa dele. Vamos aguardar aí, porque o próximo jogo é contra o Caracas. E aí, Breno, eu concordo com o que o Lélio me disse mais cedo também. O Sport, a gente já sabia da possibilidade de ter uma pressão, é um time que tem história, tem sua grandeza no futebol brasileiro, e era um jogo que, apesar do 2-0 do Galo, tava tudo aberto, né? Tinha o jogo da volta ainda, são 180 minutos no todo. Perdeu pro Peñarol, já estava classificado, perdeu na hora certa. Perdeu pro Sport por 1-0, deu bom, avançou de fase. Não pode perder de jeito nenhum pro Caracas, porque aí sim é preocupante, viu, Breno? Pois é, Rafa, e aí entra aquela parte da pressão, né? O presidente tá dessa maneira, que a Dimara disse aí, encontrei com ele lá, né? E eu até vi onde ele estava assistindo o camarote. O Vitor também chegou na coletiva muito bravo, né? A diretoria do Atlético ficou incomodada, porque ela sabe que aquele mar de calmaria, né? Aquela paixão do torcedor pelo Milito, pelo momento do Atlético, começa a mudar para preocupação, porque 2 jogos como esse, todo torcedor começa a ficar com a pulga atrás da orelha, né? O jogo contra o Caracas é um jogo aqui que nós vamos falar, futebol é resolvido dentro de campo, mas é o pior time do grupo do Atlético. O Atlético tem que entrar e ganhar bem. O torcedor, se o Atlético não chegar lá e não ganhar bem, aí vai começar uma cobrança. Isso é normal, principalmente da torcida do Atlético. Então agora é o momento realmente que o Atlético vai ter que saber lidar. A minha preocupação sempre foi essa, como que seria a partir do momento que o Atlético perdesse, falei isso aqui uma vez na rádio, né? Como é que seria o time absorver isso? Perdeu pro Peñarol, não absorveu tão bem, parece, né? Porque o jogo foi praticamente pior do que o do Peñarol, esse jogo contra o Sport. Vamos torcer para que o Milito, na base da conversa, consiga resolver as coisas para contra o Caracas, o Atlético vencer. E, Rafa, vencer bem. Isso o torcedor vai esperar. Um abraço para todo mundo aí. Até amanhã. Tamo junto. E o Betinho Marques, que ouve a gente sempre aqui, viu? Breno, Lélio, Dimara, Fred Teixeira tá falando o seguinte: não tem condições de perder pro Caracas, né, Rafa? Time semi-amador. Que a zica esteja bloqueada a partir da sua frase agora, viu, Betinho? Um abração pra você, meu velho. Tamo junto, obrigado. Sempre existem, amigos. Amigo, futebol é a caixinha de surpresa. Alguém já disse isso certa feita, viu? Um abraço pro Betinho. Teixeira, você volta daqui a pouco com mais o Galo? Com certeza, tem mais na reta final do programa.